Se a sua estrutura física, emocional e espiritual ainda não viveu nenhum abalo em decorrência do chamado, é porque você ainda não entendeu completamente a visão do propósito. Ele vai me dar o que Ele nunca me deu. Ele vai me tirar de onde ninguém pode me tirar. Ele vai fazer o que ninguém pode fazer. Milagres vão acontecer, porque os milagres devem ser consequência do chamado e não a prioridade. A pergunta que o Espírito Santo está fazendo para cada um de nós hoje aqui é: ciente disso, quer ter intimidade com Deus? A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, igreja. Foi bom desde a primeira vez, é porque estava tão bom que não deu para ouvir só uma vez. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Feliz em poder retornar a essa casa. Esse está tão bom, tem certeza? Esse aqui está melhor? Esse aqui, eu quero ficar com esse aqui. Glória. Vai aumentar, tá? Aqui tá bom, mas vai chegar aí, eu creio. Ô glória, tá chegando aí? Tá chegando? Maravilha, chegou, glória a Deus. Feliz de poder retornar a essa casa. Deus abençoe nosso pastor presidente, pastor Abinair Vargas, também a pastora Meire Ferreira. Deus abençoe. Pastor Abigail Filho, pastor Samuel Almeida, pastor Miguel, pastora Neuraci. Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade que nos concedem, de podermos juntos adorar ao Senhor e bendizê-lo nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, igreja. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus nessa noite. Vamos começar em Lucas, capítulo 5. E vamos terminar. Vamos fazer duas leituras em João capítulo 20. Então, tente deixar separado essas duas passagens. Lucas capítulo 5 e João capítulo 20. Glória a Deus, irmãos, que presença é essa? Que glória, aleluia. E hoje é o primeiro dia, não é? Meu Deus, vocês vão ser arrebatados. Ainda 2 dias de busca intensa na presença do Senhor. Milagres serão inevitáveis nestes dias aqui. Oh, aleluia. O batizador está aqui, aleluia. O Deus que levanta ministros e ministérios está aqui. Aleluia, glória a Jesus. Lucas, capítulo de número 5. E em seguida, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20. Quem achou, diga amém. Apenas o versículo 7 e 8. Versos 7 e 8. Do capítulo 5, quem achou, diga amém. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, e eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Leia comigo o verso 10. De igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse a Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Maravilha. Agora vamos lá para João 20, quem achou, diga amém. Procura comigo o versículo 14. João 21. João 21, versículo 14. Achou? Amém? Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter
ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Continua no verso 17 comigo. Olha o texto ali, gente. Simão entristeceu-se pela pergunta, ou por ela está sendo feita a ele pela terceira vez? Foi pela pergunta ou porque estava sendo feita pela terceira vez? Diga amém por essa palavra. Bota a sua Bíblia sobre o seu assento, permaneça de pé. Segura a mão de quem está aí na sua lateral, se você puder, fecha os corredores. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você não precisa conhecer essa pessoa que está do seu lado, não. Basta você estar em adoração diante do mesmo Deus que ela está. Segure a mão dela e não segura de qualquer jeito, não. Deixa ela perceber que Deus assentou ela nessa noite do lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. Deixa ela perceber que não foi uma escolha aleatória de Deus e que ela não veio para uma noite de entretenimento gospel no feriado, não. Deixa ela entender que ela veio para o lugar da resposta, para o lugar da adoração, para o lugar da direção. Aperta a mão desse crente aí. Comece a suplicar ao Senhor. Vamos suplicar ao Senhor. Incendiados, comecem a interceder um pouco mais. Comece a interceder, comece a implorar. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Toda oração deve ser, antes de tudo, um ato de humilhação. Cabeças inclinadas, reverência, coração contrito, quebrantado. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, fala comigo, fala conosco. Continua ministrando ao nosso coração a tua palavra. Já te louvamos na tua palavra cantada. Agora te pedimos, abre os nossos ouvidos para entender a tua palavra pregada. Fala no profundo, no oculto, no escondido, no âmago, no íntimo da nossa alma. Aonde o remédio não entra, a tua palavra entra. Aonde o conselho do homem não entra, a tua palavra entra. Aonde a nossa própria consciência não tem o poder de organizar, tu podes entrar e organizar. Porque, como disse Davi, tu és aquele que organiza os meus pensamentos. Por isso eu oro agora e intercedo. Toma nossa mente, Senhor, de tal maneira que possamos compreender com propriedade aquilo que tu queres falar, Senhor. Que toda dúvida caia por terra, toda insegurança caia por terra. Que saiamos daqui debaixo da tua palavra com poder para tomarmos decisões, para dizer sim ou não, para saber se assinamos ou se não assinamos, se abraçamos ou se deixamos de abraçar, se entramos ou se saímos, se namora ou se não namora, se noiva ou se não noiva, se casa ou se
não casa. Traga decisões assertivas através da tua palavra para o nosso ano de 2023. Traz um antes e depois. A partir desta noite, que a tua palavra venha abrir caminhos que estavam fechados. Senhor, aqueles que estão acompanhando ao vivo pela internet conosco agora, aonde estiver havendo um levante do adversário, tu és aquele que faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Traz quietude, traz contentamento, traz direção. Senhor, tu me mostra que o espírito da morte já bateu em retirada nesta tarde, e como igreja nós te glorificamos, nós te engrandecemos, porque grandes coisas, coisas grandiosíssimas o Senhor está fazendo. Continua em nosso meio. Fala e não te cales, Senhor. Tem misericórdia, traz resposta, traz direção, e glorifica o teu nome sumariamente. Em nome de Jesus, fala conosco. Solta a mão do vizinho, solta a mão do colega, solta a mão do irmão, bota ela no coração. No coração. Insista com ele mais um pouco em oração. E diz: Senhor, fala comigo, me dá resposta, me diz o que fazer. Em nome de Jesus. Respira bem fundo aí, diga amém. Diga amém. Ainda antes de se assentar, você vai olhar para quem está do seu lado. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está do seu lado e você vai dizer assim, ó: intimidade gera confronto. Calma que eu não contei até 3 ainda, mas ficou bom como ensaio. No 3, você vai dizer para ele ou para ela desse jeito: intimidade gera confronto. Aí depois que você disser isso, você vai perguntar assim: quer ter intimidade com Deus? Porque você já aprendeu que intimidade gera. A pergunta que o Espírito Santo está fazendo para cada um de nós hoje aqui é: ciente disso, quer ter intimidade com Deus? Você topa? Ih, tem gente que ficou meio... Você quer ter mais intimidade com Deus? Então é 1, prepara para dizer que intimidade gera confronto. 2, vira de frente para o irmão. 3, fala para ele. Fala para ele: tô pronto. É melhor ser quebrado na mão de Deus, confrontado na mão de Deus, disciplinado por Deus, preparado por Deus, do que envergonhado no mundo. Oh! Aleluia! Diga amém. Se assente glorificando a Deus nessa noite. Oh, glória. Vou te dar mais uma chance. Se assente glorificando a Deus nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Se acomode aí. Vou esperar você se acomodar, tá bom? Aleluia. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Quieta aí. Glória. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Preste atenção. A gente leu primeiro que em Lucas 5, a gente conhece o episódio de Lucas 5 como a pesca maravilhosa. Ali não é a pesca necessária. Ali não é o milagre da provisão. Não. Se Pedro e os demais que estavam ali com ele no lago de Genezaré, se eles não tivessem pegado absolutamente nada naquela manhã, aquela madrugada, como de fato não pegaram, isso não mudaria em nada a vida deles. Seria um dia que a maré não estava para peixe. E pescador sabe, nem todo dia a maré está para peixe. Tem dia que a maré não está para peixe. E esse foi um daqueles dias. Mas você conhece essa história. Jesus vem chegando de manhã na beira daquela praia. Junto com ele chega uma multidão ansiosa por ouvi-lo, querendo ouvir as palavras do mestre. Pedro e as demais pessoas que estavam ali pescando não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Elas pensam que se trata de um rabi, um mestre, um homem de muita autoridade. Aí chega Jesus ali e ministra aquela manhã, pede emprestado o barco de Pedro. Completa para mim, só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Pediu emprestado o barco de? Isso. Ele foca em Pedro o tempo todo, porque na verdade, como eu já disse, essa pesca maravilhosa, ela é chamada de maravilhosa, porque ela não está ligada à necessidade. Jesus não foi ali como prioridade para fazer milagre. Jesus foi ali tendo como prioridade chamar Pedro para tornar-se o seu discípulo. Então na beira daquela praia de manhã, a prioridade de Jesus é chamar Pedro para segui-lo, para ser pescador de homens. Para ele isso é mais importante, isso é prioridade ali. É claro que no caminho desse chamado, milagres vão acontecer, porque os milagres devem ser consequência do chamado e não a prioridade. Tanto que você vai perceber que o Sermão da Montanha, por exemplo, aonde está praticamente a espinha dorsal do ministério de Cristo aqui na terra, naquele dia ele não se ocupa em realizar milagres, mas em demonstrar a importância de obedecê-lo pela sua palavra. Vem ele então nessa vertente, chega na beira da praia, pede o barco de Pedro emprestado e começa a ministrar. Só que apesar de Pedro não saber que se trata do Filho de Deus falando com ele ali naquela manhã, ele percebe que está falando alguém de muita autoridade, porque o testemunho das pessoas que ouviam Jesus, mesmo aquelas que ainda não o identificavam como o Filho de Deus, era de que ele falava as coisas da lei e falava as coisas que as outras pessoas já tinham ouvido. Só que as pessoas testemunhavam dizendo, ele fala como quem tem a autoridade. Então gerava uma expectativa muito grande em quem ouvia. Enquanto Jesus está ministrando de dentro do barco de Pedro, você conhece essa história. Ele está lá lavando as redes e está ouvindo aquilo que Jesus está pregando, porque Jesus está afastado de dentro do barco, em cima das águas, e o vento lhe é favorável para que a sua voz seja compartilhada à multidão. Enquanto ele está pregando, Pedro vai lavando as redes e obviamente seu coração se enche de expectativa. Tomado por uma expectativa, Camila, como é que você sabe que Pedro está com expectativa? Porque Jesus vai liberar sobre ele uma palavra totalmente contrária a todas as expectativas que ele já havia gerado naquele mar, naquela madrugada, naquela manhã, acerca da pesca frustrada que ele tentou fazer e não conseguiu. Quando Jesus desce do barco e vai em direção a Pedro, ele diz para Pedro: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ele conjuga no plural,
mas ele se dirige especificamente a Pedro, porque ele foi à beira daquela praia com uma prioridade, e fazer milagre foi consequência, parte da motivação prioritária, que era chamar Pedro para ser seu discípulo. Por que você está repetindo, Camila? Porque eu quero que você entenda isso. Voltai ao mar alto, disse a Simão, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro acabou de ouvir tudo que uma pessoa que gera expectativa não quer ouvir. Se você está diante de alguém e nutre uma expectativa de que essa pessoa pode fazer por você o que ninguém ainda fez, de que essa pessoa pode mudar e virar uma chave em alguma área da sua vida, se você está diante de alguém a quem você reconhece que tem autoridade para colocar um antes e depois na sua história, toda a expectativa que você gera para ouvir a direção que vai sair da boca desta pessoa, normalmente não começa com voltei. Você quer ouvir algo diferenciado. Fala a verdade. Numa noite como essa, você não quer um método semelhante ao que você conhece. Você quer um método completamente diferente. Numa noite como essa, você quer ouvir uma mensagem diferente, um louvor diferente. Você quer reações diferentes. Porque para um evento dessa envergadura, a verdade é que a gente coloca uma expectativa diferente. E é complicado quando você coloca a expectativa na pessoa certa de Cristo, de que ela pode fazer o que ninguém nunca fez, entrar por um caminho que ninguém nunca conhece, soprar uma novidade que ninguém espera, e você está imaginando, ele vai ter a saída, ele vai ter a solução, ele vai trazer a novidade, ele vai falar algo que ninguém nunca falou, ele vai ministrar algo que ninguém nunca ministrou, ele vai me dar o que ele nunca me deu, ele vai me tirar de onde ninguém pode me tirar, ele vai fazer o que ninguém pode fazer. Você nutre uma expectativa por causa da autoridade que você vê, com a qual ele fala, e aí de repente ele abre a boca, e a primeira palavra que sai de sua boca é: voltai. Ninguém quer ouvir, irmão, leva mal não. A gente quer o Deus de Abraão, sai, vai, né? A gente não quer o Deus de Agar no deserto, volta pelo caminho que vieste. Não. Não. A gente quer o Deus de Eliseu dizendo vai, o de Elias na caverna dizendo volta pelo caminho que vieste. Ah não. Só que está na hora da gente entender que quando a direção é de Deus, até voltando a gente avança. Voltai ao mar alto. A palavra já começa desse jeito, voltai. Ou seja, a direção que aponta para o seu destino está na retomada de algo que você já fazia antes de eu chegar aqui. E isso é frustrante. Vamos falar a verdade. Eu não quero ouvir da boca, seja de Jesus ou de qualquer pregador que ouse falar em seu nome, que depois de uma glória pentecostal, de um culto cheio do Espírito Santo como esse, depois de você já ter ouvido, recebido, pulado, glorificado, a gente não quer ouvir alguém dizer pra gente: depois dessa glória toda, você vai voltar para o mesmo lugar. As mulheres casadas que entraram aqui, que têm esposo, que não servem ao Senhor ainda e dificultam a caminhada da fé delas, elas não querem ouvir ninguém dizer: recebe, seja cheia, mas depois que o culto acabar, você vai voltar para o mesmo marido. A liderança de um departamento que está vivendo por um momento de vendaval ou dificuldade, ela não quer ouvir da boca de quem tem poder para mudar a vida dela a direção. Quando o culto acabar, você vai voltar para aquela mesma igreja, para aquele mesmo pastor, para aquele mesmo departamento. Os jovens
jovens que estão hoje aqui, estagiando, ou no seu primeiro emprego, e ainda não se adaptaram à nova rotina de trabalho, ou ao chefe que não compreende a sua fé, ou aos colegas de trabalho que ainda zombam da sua caminhada. Você não quer ouvir alguém dizendo que a direção para depois que acabar aqui é você voltar para o mesmo local de trabalho, para o mesmo chefe, para os mesmos colegas, para a mesma igreja, para o mesmo departamento, para o mesmo marido, para os mesmos pais. A gente não quer isso. A gente quer uma coisa nova. Completa aí para mim, por favor. A gente quer uma coisa? Fala a verdade para o colega que está do teu lado. Fala para esse irmão e diga assim para ele: a verdade é que a gente quer uma coisa nova. Não, você não falou. Abre a boca e diga: eu quero uma coisa nova. A gente quer uma coisa nova. Porque a gente só gera uma expectativa nova se tiver uma direção nova. Mas o maior milagre do Evangelho é manter a expectativa nova, mantendo os métodos antigos revelados pelo Senhor. Jesus sabia que ia dar a maior pesca que Pedro já viu. Me ouça. Jesus sabia que ia favorecer a Pedro e ia dar para ele a maior pesca que ele já viu. Ele ia pegar o que nunca pegou, a ponto do barco dele ficar abalado. Porque quando o que Deus tem na nossa vida e no nosso chamado é grande, a primeira estrutura a ser abalada é a nossa. Se a sua estrutura física, emocional e espiritual ainda não viveu nenhum abalo em decorrência do chamado, é porque você ainda não entendeu completamente a visão do propósito. Quando Deus te entrega uma visão, quando Deus te chama para algo, Ele vai alinhar a tricotomia do seu ser dentro da visão. O que é tricotomia? Espírito, alma e corpo. Ele não vai ocupar só uma área, Ele vai te preencher de dentro para fora da cabeça até o pé. E isso vai envolver o seu emocional, o seu espiritual, e por fim haverá impacto sobre o seu físico. Quando Daniel começou a compreender a revelação das 70 semanas, ele não conseguiu ficar de pé. Na primeira parcela de revelação que Deus começou a entregar, ele disse: eu, Daniel, por causa desta visão, fiquei 7 dias acamado. Ele sentiu no físico. Completa aí para mim, por favor. Ele sentiu no... Presta atenção, ele sentiu no... Se o que Deus te chamou para fazer ainda não envolveu a tricotomia do seu ser, é porque você ainda não chegou no centro do propósito que Ele tem contigo. Escuta isso. Ele vai voltar para o mesmo mar, para o mesmo barco, para a mesma rede, só que agora ele está debaixo de uma palavra. Ele diz: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua... Eu vou voltar para o mesmo barco, para a mesma rede, para o mesmo mar. E vou lançar essa rede. Abra a boca comigo para você não esquecer disso nunca mais. Porque quando o feriado passar e você voltar para aquele mesmo trabalho, quando essa noite apoteótica de glória cessar aqui dentro, e você tiver que voltar para uma casa onde não reconhecem a sua fé, para uma rua onde zombam da sua cultura celestial, e você tiver que voltar para uma realidade que você gostaria de esquecer, eu quero que você lembre que no chamado de Pedro não foi diferente no início. Ele voltou para o mesmo mar, para o mesmo barco, para a mesma rede. Então abre a boca comigo agora e diga: mesmo mar, mesmo barco, mesma rede. Mais rápido: mesmo mar, mesmo barco, mesma rede. Sozinho, vai. Mesmo mar, mesmo barco. De novo: mesmo mar. Mas estava debaixo de uma palavra que nunca antes ele teve. Então quando você chegar naquela casa, naquele local de negócios, naquele estágio, quando você chegar naquela faculdade, naquela escola, quando você chegar no seu local de emprego, talvez você veja as mesmas pessoas, o mesmo chefe, talvez no final do mês você receba o mesmo salário, mas e a motivação, Camila? A motivação vai ser outra. Por quê? Porque depois do Incendiados 2023, Ele me aproximou do chamado, e agora eu estou debaixo de uma palavra.
debaixo da palavra ele volta. Mesmo barco, mesma rede, mesmo mar. Volta para o lugar da sua frustração. Volta para o lugar da sua humilhação. Ele volta para o lugar onde o mar venceu ele. Ele volta para o lugar onde ele não tem domínio sobre aquilo que é o ofício dele. Ele volta para aquele mesmo lugar. E debaixo de uma palavra ele lança a rede. E ele fica assustado. Ele sente um tranco na rede. O chamado passa por nós, mas não é sobre nós. Jesus viu 2 barcos e ele queria abençoar toda aquela multidão que estava ali. Mas o barco que ia aguentar o tranco, vem comigo e diga, o tranco. O que é o tranco? O primeiro impacto do peso da rede cheia de peixe. Era o barco de Pedro. Por quê? Porque Jesus não entrou em nenhum outro barco ali quando chegou na beira da praia. Quem lembra? O texto diz que tinham 2 barcos, mas ele entrou apenas em um. E o único barco que ele entrou e utilizou naquela manhã foi o de quem? Foi o de quem? Bata no peito e diga, o barco que ele entrou foi o meu. Teu pai pode não ser crente, tua mãe pode não ser crente. Tua família pode estar andando distante. As pessoas que talvez um dia te apresentaram a fé, hoje talvez estejam afastadas do caminho do Senhor. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, não esqueça, eu começo no teu barco, mas eu cheguei nessa praia vendo o barco de todo mundo, a fome de todo mundo, a necessidade de todo mundo, e eu decidi passar por você para realizar isso. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. O barco que ele entrou foi o seu, para medir a estrutura do tranco que a visão do teu chamado ia receber quando ele começasse a desenvolver o ministério que ele te confiou. Quem canta é você, mas Deus vai abençoar a tua casa toda. Quem prega é você, mas Deus vai abençoar a tua família toda. Quem ora é você, mas Deus vai abençoar a tua hereditariedade até 1000 gerações, se você aguentar o tranco. Diga de novo, o barco que ele entrou foi o meu. Bata no peito, meu filho, bota raça nesse negócio e diga, o barco que ele entrou foi o meu. Assuma isso, querido, e aguenta o tranco. Vou te ensinar o que é tranco agora, me ajuda aqui. É tu mesmo, velho. Baterista, prepara aí um tranco. Garra firme. Isso. Faz igual com o vizinho aí do teu lado. Bora, irmão. Crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tem gente que diz, não, eu não vou fazer não, irmão. Segurança está em Deus, mas prosperidade está na palavra profética. Creia. Creia. Faz uma corrente, um elo aí com a pessoa que está do seu lado. Meu Deus. Sabe o que Pedro sentiu? Vai ser mais ou menos assim, ó. Tu vai ser os peixes e eu vou ser o barco. A força é contrária. Porque o barco, a rede, quer trazer os peixes para a superfície. Mas os peixes querem ficar embaixo d'água. Então a força do que Deus me mandou puxar não quer vir, por mais que esteja na minha direção. Então ele vai ser o resultado dos peixes querendo fazer força para lá pela quantidade, e eu a rede buscando. A força é contrária. Ele vai para lá e eu vou para cá. Tu vai ter que me deixar vencer porque eu estou debaixo de uma palavra. Tu vai ter que me deixar vencer porque a maré naquele dia não estava para peixe. Então se tinha peixe, foi porque Jesus deu ordem àquele cardume. Então a mim você pode até resistir. Só não esquece, como é que é teu nome? Só não esquece, Lucas, que tu está debaixo de uma palavra. Tu pode até tentar, mas no final tu vai vir é pro barco. Prepara aí, segura. Pergunta para quem está do teu lado, tá firme? Fala assim, ó, quem está firme aguenta o tranco. Quem está firme não solta a rede. Quem está firme não abandona o chamado. Quem está firme não abre mão daquilo que Deus confiou. Lança a rede 1, espera sentar 2, 3, vai vir o tranco, Luca.
É um, é dois, é três. Segura. Vai, segura. Mas eu estou debaixo de uma palavra. Segura firme. Segura, vai. Contrário. O texto diz que o barco quase ia a pique. O barco quase ia a pique. Mas Pedro não soltava a rede. Às vezes você vai tomar remédio. Às vezes vai ter que fazer terapia. Às vezes vai ser perseguido. Mas no final, o rede, o peixe, o barco, vai tudo para tua mão. Vai tudo para tua mão. Vai tudo para tua mão. Falaria e não cumpriria. Diria ele não faria. Se o Senhor determinou, quem pois o invalidará? Agarra essa rede. Grita para quem está do teu lado aí. Começa lá na galeria. Grita para quem está do teu lado. Não solta. Eu falei para gritar. Diga não solta. Não solta. Não solta. Camila, e o desespero que eu estou sentindo? E a angústia que eu estou sentindo? Camila, vamos falar a verdade, gente. Gente, ei, bora falar a verdade, pastores. Olha o que o texto diz. Que por causa da multidão de peixes na rede, o barco quase, é assustador viver um quase. O barco quase ia a pique. Para um barco quase ir a pique, significa que a parte de cima dele envergava a tal ponto que fazia entrar um pouco de água. Acalma alguém. Há um bálsamo aqui. Há um bálsamo de Deus aqui. Levanta a mão direita, o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura, vai. Bora. No 3 você vai abrir em volta do irmão. Calma, no 3. Camila, mas é para abrir mesmo? É, sovaco molhado no ombro dele. Vai, levanta. No 3, você vai dizer assim para essa pessoa: calma, que é só um quase. É 1, é 2, é 3. Consola ela, consola ele aí, diz calma. É só um quase. É só um quase. É só um quase, calma. É só um quase. Deus vai envolver a tua estrutura, mas não vai comprometê-la. Você vai se envolver, mas não vai ter avaria. Porque aquele que faz a ferida também é o que sara. O que abate também é o que exalta. Está tudo sob controle. Deus está me mandando dizer isso a alguém aqui nessa noite. Ele está dizendo: calma, é um quase. O que é um quase? Uma ameaça. Todas as vezes que você estiver no exercício do cumprimento de uma palavra, você estará cercado de ameaça. Você se sentirá sob risco. Já ouviu o testemunho de gente que conta assim? Eu quase fali. Eu quase morri. O que é um quase? Presta atenção. Vamos supor que eu chegasse aqui nessa noite e eu dissesse assim: quase passei no vestibular. Passou? Então o que é um quase? Uma tentativa frustrada que não deu certo. Chegou muito perto, mas não rompeu. Entende? Deus está dizendo: o que eu tenho no seu chamado é tão grande que eu vou te treinar e vou te levar a alguns limites. Camila, isto é para provar o quê? Presta atenção. Isso é para provar o quê?
o quanto você acredita na palavra que você recebeu. Tudo isso é sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque, gente, o pensamento de quem está vivendo o que Pedro está vivendo é que esse barco pode ir a pique a qualquer momento. Agora responda para mim: alguma pesca, haja vista que o peixe é perecível, vale a quebra do barco? Vale, gente? O que vale mais, a pesca ou o barco? O que vale mais, galeria, a pesca ou o barco? O barco. Às vezes a nossa estrutura é comprometida por causa do exercício de uma palavra. E a impressão que a gente tem é que a gente não está mais debaixo daquela palavra. Porque você começa a pensar assim: mano, se eu estou debaixo de uma palavra, por que as coisas não estão cooperando ao meu favor? Se eu estou debaixo de uma palavra, por que não tem concordância? Se eu estou debaixo de uma palavra, por que a minha saúde está quase indo a pique? Se eu estou debaixo de uma palavra, por que as minhas mãos estão sangrando? Se eu estou debaixo de uma palavra, por que o que Deus me mandou ir buscar está fazendo eu ter a sensação de que eu vou morrer? E de que eu vou perder as coisas mais valiosas que me trouxeram até aqui? Se é de Deus mesmo, por que os inimigos se levantaram? Se é de Deus mesmo, por que os amigos não compreendem? Se é de Deus mesmo, por que o ministério não aceita? Se é de Deus mesmo, porque eu mesmo tenho ficado confuso acerca da unção que Ele me deu. Se é de Deus, porque eu passei a ter medo. Se é de Deus, porque eu tenho sido tão perturbado. Se é de Deus, por que a minha estrutura está sendo abalada? Só que Deus manda eu repetir para você: calma, isso aí é um quase, não é uma sentença. É porque pela primeira vez você está rompendo num nível que você nunca antes tinha ido. Você nunca antes tinha levado tão a sério como você está levando agora. E isso está abalando sua estrutura. Mas volta lá atrás. Volta lá atrás. Jesus viu 2 barcos, mas entrou apenas no barco de... Eu tenho para mim, se liga nisso aqui. Como o chamado é para Pedro, eu tenho para mim que Jesus está pregando. Jesus é maravilhoso. Eu tenho para mim que Jesus está pregando, está ministrando o ensino naquela manhã, e ele está ministrando e olhando. Opa, proa, leme. Vai entrar um pouquinho de água, mas vai aguentar. Parece que eu vejo ele sentando, a madeira estalando, ele dizendo: o carpinteiro entende de madeira, o carpinteiro entende de estrutura. Vai estalar, vai envergar, vai entrar um pouco de água, mas vai ficar tudo bem. Deus está mandando eu liberar isso sobre a vida de alguém aqui nessa noite. Oh, Ele está dizendo: vai envergar um pouco, vai apanhar um pouco, vai doer um pouco, vai sangrar um pouco, vai chorar um pouco, vai sofrer um pouco, mas no final vai ficar tudo bem. Meu Deus, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Assim diz o Senhor: eu amasso, eu deixo envergar, eu vou te levar a romper, mas eu te garanto, debaixo da minha palavra, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Oh, teu chamado está na mão de Deus, está na mão de Deus. Já mediu o teu barco, como já foi cantado aqui pela Midian, Ele conhece a sua estrutura. Aí puxou, tranco,
A rede quase se lhe rompia. Fez sinal para os companheiros, outro barco veio, pareou com dele, puxou a rede. Não é o ponto principal, mas olha para quem está do teu lado e diz assim: cola comigo que não rasga. Que é isso, Camila? Quando a bênção de Deus for muito grande sobre a tua rede, faz sinal e traga para perto de você pessoas dispostas a ajudar. Camila, como é que eu vou saber em quem eu posso confiar? Porque o mais difícil de deixar os outros botar a mão no que a gente puxou é saber se eles vão ter o mesmo zelo que nós tivemos. Aí Deus falou comigo sobre isso uma vez. Deus disse assim: presta atenção, quem chegar metendo a mão no peixe, manda sair. Mas se chegar metendo a mão na rede, deixa puxar. Quem puxa a rede merece o peixe. Quem puxa a rede merece o peixe. Quem caminha contigo de manhã para a consagração merece andar no carro zero que você vai ganhar. Quem anda contigo no monte merece a passagem de avião, se um dia Deus te colocar no pássaro de ferro. Quem marchou na tua casa de chão batido merece tomar banho na tua piscina de porcelanato. Você está entendendo o que é que Deus está falando? Quem chorou contigo merece se alegrar contigo. Olha para o vizinho aí e pergunta: está com a mão na rede ou no peixe? Olha para ele e responde: é na rede, porque eu te conheço antes de você ter peixe. É na oração, é na madrugada, é no joelho, é no jejum. Eita! Se chegar metendo a mão na rede, deixa puxar. Puxou, colocou a rede, maravilha. Quando ele viu, já vou fechar em João 21. Quando ele viu a quantidade de peixes que ele pegou, ele viu que aquilo não era normal. Deus sempre vai te chamar fora de dois padrões. Há um critério peculiar na vida de quem Deus chama. Dois padrões do método exoperante do chamado de Deus. Quantos? Quantos? Primeiro, Deus te chama fora de um padrão de normalidade, porque Ele quer que você entenda que o que Ele está te convidando para viver será incomum. Pedro sabia que a maré não estava para peixe e que aquela quantidade de peixes na primeira rede não era normal, não era natural. Seu problema para não discernir o chamado de Deus na sua vida é porque o tempo todo você busca a régua de comparação para tentar normalizar o que Deus fez ou o que Ele quer fazer. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: um dos critérios de quem eu chamo é que esse chamado transita fora da normalidade. Segunda coisa, segundo critério, o chamado de Deus não é feito atrelado à necessidade. A pesca é a pesca necessária ou é a pesca maravilhosa? Quem lembra o que diz a epígrafe do texto de Lucas 5? É a pesca da necessidade ou está escrito aí a pesca maravilhosa? Hã? Quê? Maravilhosa. Porque não está atrelada à necessidade. Não está atrelada à necessidade. Chamado não pode andar atrelado à necessidade. Ministério não pode andar atrelado à necessidade. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender.
Isso aqui, deixa eu falar no seco. Vou falar isso aqui para eles no seco. Isso aqui é no seco. Chamado não pode ser construído, atrelado à necessidade. Ah, eu não consegui tal área, não passei em tal concurso, vou tentar ser pregador. Ah, estou vendo que está dando certo para A, B e C, vou abrir uma igreja. Ah, eu tenho uma voz legal, acho que dá para eu ser cantor. Conheço umas igrejas, uns irmãos, faço uns contatos. Contato não sustenta chamado. Você não é pregador quando você tem uma agenda, você é pregador quando Deus te confia uma mensagem. Quem vem para o ministério, quem aceita o chamado de Deus, não vem para tentar nada. Se liga nisso daqui. Pedro ficou apavorado pela multidão, pelo cardume exagerado de peixes que entraram dentro da sua rede. Quando ele viu isso, ele não ficou empolgado com que tipo de oportunidade ele poderia ter andando com uma pessoa como essa. Ele ficou apavorado, reconhecendo que não era digno de andar com uma pessoa como essa. Quando aquela rede cheia de peixes vai para a beira da praia, ele fica tão apavorado que ele olha para Jesus, sem saber que é Jesus, considerando apenas um homem de autoridade. E ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador e tu és santo. O chamado normalmente ele não é para aquele que literalmente quer vivê-lo, mas para aquele que reconhece que sem Jesus é impossível vivê-lo. Afasta-te de mim, ele disse para Jesus, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse para ele: vem e segue-me. E deixando, grita para mim aí, por favor, igreja. E deixando ir, e deixando os peixes todos lá, seguiu. Ministério, você não tenta, você vive. Chamado, você não tenta, você vive. João 15, só existem dois tipos de chamado. Que chamado é esse, Camila? O que Deus chamou e o que Ele não chamou. Se Ele não chamou, não é um chamado. Camila, mas nós estamos aqui nessa noite debaixo de um chamado? Eu não tenho dúvida. João capítulo 15. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Você não foi só chamado, você é escolhido para te tentar viver outra coisa. Vive aquilo que Deus te chamou para fazer. Aconteça o que acontecer, deixe o que tiver que deixar, renuncie o que tiver que renunciar, porque chamado não é sobre quanto você está disposto a ganhar, mas sobre o quanto você está disposto a perder por amor à obra. Sirva, siga. Apesar de você, siga. Ele nunca pegou tanto peixe na vida dele, minha gente. Aquele seria o melhor momento da empresa de Pedro, sim ou não? Sim ou não? Bora, sim ou não? Sim. Ele deixou a empresa dele no melhor momento. Não estou dizendo que você tem que deixar a sua empresa, não. O que eu estou dizendo, isso aí é a experiência de cada um. O que eu estou dizendo é que você não pode atrelar o chamado de Deus a uma necessidade.
Jesus disse para ele: vem ser pescador de homens. Ele deixou tudo e seguiu. E ao ir atrás de Jesus, viveu 3 anos e meio de mentoria. Que privilégio! Uou! Que privilégio! 3 anos e meio sendo mentorado diretamente pelo autor e consumador da nossa fé. Aí um dia, na celebração da última ceia, Jesus vai dizer assim: Pedro não, Simão, Simão, Satanás te pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, pastor, ele tinha acabado de ceiar. Abaixa só um pouquinho, filho, mas continua comigo, tá muito bom. Ele tinha acabado de cear. E Jesus acabou de falar para ele: quando tu te converteres. Então responda com inteligência. Na visão de Jesus, Pedro está convertido? Olha para o teu irmão, mexe com ele e diz assim: tu está ceando assim? Acabou de cear, teve uma forte discussão. Rapaz, uma briga depois da ceia. Como é que briga depois da ceia? E não é qualquer ceia não, se liga nisso daqui. É uma ceia aonde o homenageado, que é Jesus, e o celebrante é a mesma pessoa que é Jesus. É tipo você ir num culto que quem está dirigindo é Jesus, e o pregador vai ser Jesus, e quem vai ministrar o louvor também vai ser Jesus, gente. Pelo amor de Deus, é o céu na terra. Imagina que agora, se nessa noite você estivesse vindo a caminho aí das ruas de Goiânia, aqui para o ministério, e aí ao chegar no caminho alguém perguntasse assim para você: quem prega hoje lá? Aí você dissesse: Jesus. Mas hoje é uma noite especial. Aí você dissesse assim: é dia de ceia. Ceia é o culto memorial mais importante da igreja. Ceia. Então, além de ser ceia, além do pregador ser Jesus, a celebração da última ceia, ela foi tão sobrenatural, que o texto diz que ele ministra o pão, ele ministra o cálice, ele ministra a palavra, e quando termina de cear, ele ainda canta um hino. Cara, imagina Jesus cantando um hino. Se um crente cheio da presença de Deus já faz a gente se jogar no chão, imagina você estar num ambiente onde o ministro de adoração é o adorado. Ele puxa um hino, e eu tenho para mim que ele deve ser afinado. Eita. Aí ele canta um hino. Meu filho, essa ceia foi tão gloriosa que Jesus diz que a gente só vai vivê-la de novo naquele grande dia, e Ele vai esperar até que todos nós possamos cear novamente com Ele. Meu Deus, como é que quebra o pau depois de uma ceia dessa? E o texto diz: e houve forte discussão entre eles, e eles começaram a brigar. Forte discussão, meu irmão. Alguém falou alto, a veia do pescoço de alguém levantou. Agora pasme, vai piorar. Sabe pelo que era a discussão? Para saber dentre eles quem seria o maior. No meio deles, o desgrama. Já não bastava, gente, tá brigando depois da ceia, ainda vai brigar para saber dentre eles quem é o maior. Jesus ainda nem se ausentou do meio deles, gente. Que coisa feia disputar posição com Jesus presente. Que coisa feia. Que coisa feia brigar por liderança com Jesus na casa. Que coisa feia. Que coisa feia querer saber quem brilha mais, quem prega mais, quem canta mais. Não vai. Vou falar logo hoje que é o primeiro dia. É 8, 9 e 10. Falei certo? É 8, 9 e 10. Quando perguntarem assim: qual foi o melhor dia? Você vai dizer 8, 9 e 10. Jesus estava na casa. 8, 9 e 10. Com Ele é melhor dia todo dia. Que coisa feia. Coisa feia. Fulano pregou mais, o outro cantou melhor. Coisa feia, fariseu.
visita o culto só para comparar. Régua do inferno, você vai ser quebrada no incendiados. A glória é dele e todos são usados para ele. Cada um ao seu modo, cada um à sua maneira. Coisa feia. Brigaram por isso com Jesus ainda na casa. Aí Jesus vai cessar a discussão. Estando eu no vosso meio, fui servido de vós ou vos servi? Aí todo mundo lembrou. Bacia, toalha, lavagem dos pés. Ora, o Senhor nos serviu. Pois então, no meu reino, o maior é o que serve. Tendo dito isso, se liga nisso aqui. Tendo dito isso, virou para Simão e disse: Simão, Simão. Ele cessou a briga no meio de todo mundo, mas dirigiu uma palavra de confronto pessoal. Eu quero dizer que é você, é seu comportamento e são suas ações que determinam o nível de intimidade que você vai ter com Deus. Olha isso aqui. Parou a briga com todo mundo, mas só chamou a atenção pessoal. De quem? De Pedro. A quem muito é dado, muito será. Vem comigo, bota a cabeça para funcionar. Todo mundo brigou, mas quem você acha que puxou a briga? Agora vamos lá, eu não posso afirmar isso e você também não. Por isso dissemos, acho. Mas se de tudo ele não começou, por causa do nível de confronto pessoal que Jesus atribuiu a ele, estava nítido que se ele não começou, poderia ter lá acabado. E essas são as duas formas pelas quais Jesus confronta quem ele chamou. Ou você não deve iniciar o que ele não inicia, ou você precisa aprender a usar a autoridade para terminar o que alguém começou. A omissão não será tolerada no chamado. Eu vou repetir: a omissão não será tolerada no chamado. Eu vou repetir porque eu estou sentindo o temor do Senhor. A omissão não será tolerada no chamado. Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu intercedi ao Pai por ti. Então quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. O que Jesus está dizendo para ele? Hoje você não está pronto, mas se apruma porque eu estou intercedendo. E quando você ficar pronto, você vai ficar tão bom que a tua fé vai fortalecer os teus irmãos. Mas naquele dia, o que Jesus está dizendo é: você não está pronto. Olha como é que o abençoado responde: estou pronto. Jesus acabou de usar a analogia do trigo novo para mostrar que ele não estava pronto. E olha como ele responde: estou pronto. Que Deus ressuscite em nós o coração do pescador que ele escolheu. Porque depois de 3 anos e meio de mentoria, a gente começa a achar. Acha assim. No início da conversão, tudo tá bom, coração quebrantado. Quanto mais provado, mais favorecido você acha, mais presença você sente. É só começar a ter autoridade para expulsar uns demoninhos, que você já começa a achar que está pronto. É só começar a pregar uns sermõezinhos, que você já acha que está pronto. É só ver a sua imagem numa bolinha de um cartaz e já começa a achar que está pronto. É só o pastor dar um culto para você dirigir, já começa a achar que está pronto. É só Deus te trazer para a cúpula do ministério ou da mesa e você começa a achar que está pronto.
Mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: eu posso te trazer ao meu lado, até o monte da transfiguração, mas quando eu olhar para você, eu quero ver o coração daquele pescador que reconhece que nunca será digno, que reconhece que está aqui pela graça, que reconhece que jamais poderia ocupar